gente vai começar aqui uma conversa de bicho doido. Quero mandar um beijo, um abraço para todos os bichos doidos que vão assistir aí a gente. Hoje de uma maneira diferente, né? Não vai rolar naquela live zona assim, rocheda, onde todo mundo pode participar, mas de qualquer forma vai ser massa, né? Vai ser uma conversa massa. Vou apresentar o pessoal aqui, né? O pessoal de sempre, a Rafa Viana, também do Coletivo Vivacidade. Dá um oi aí, Rafa. Oi, gente, tudo bom? Essa bicha doida aí, né? Muito feliz por ter dado certo gravar. Eu não consigo parar de sorrir. E rir, de nervosa. Tem um outro bicho doido também, o Rafa. Dá um oi aí, Rafa. E aí, galera, massa. Ainda bem que deu certo, né? Vamos lá, vamos começar esse bate-papo hoje. E aqui com a gente, né, essa bicha doida aqui, a Angeline, nossa convidada de hoje. Angeline, se apresente para esse povo. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui, né, dando a minha descrição, um pouquinho de minha vivência, das experiências que eu já vivi. E sou Angeline, sou professora, na verdade, com muito orgulho. Social, vista, batuqueira. Sou uma mulher e mãe solo também, com muito orgulho também. Se apresentando mais durante a entrevista, né? Inclusive, eu vi o seu filho te ajudando, né? Aí, ó, nas questões técnicas e tudo. Adorei. Oi, Massa. Então, a gente acaba chamando aqui todo mundo de bicho doido, né? O pessoal já sabe, porque realmente fazer esse rolê assim de contracorrente é uma coisa de bicho doido, né? Assim, e a gente se apropria, normalmente chama a gente disso de uma maneira pejorativa, mas a gente se apropria nesse programa para dar um certo beijinho no ombro para a galera aí. Mas aí, a gente começa sempre com uma pergunta assim, Angeline, já te chamaram de bicha doida, assim, já chegaram assim, e aí, velho, é um bicha doido, ó, mano. Já chegaram assim pra ti alguma vez, já... Inúmeras vezes. Eu falo aquela coisa, eu sou aqui a ovelha negra da família também, e dentro da comunidade também, sou muito doida, né, e adoro essa definição. Eu sempre digo que eu não gosto das pessoas normais, eu gosto das pessoas doidas. O mundo é feito pelas pessoas doidas. Certo. Bastante, de pessoas públicas. E, Angeline, eu queria te perguntar, começar essa rodada, né, perguntando como é que foi essa tua trajetória pessoal com esse encontro com as questões da comunidade e do meio ambiente, como foi que você chegou nisso? Só um minutinho, rapidinho, eu vou responder. Vamos... Sim. Enquanto a Angeline fala, gente, vamos botar no mudo nosso microfone para a qualidade da gravação ficar melhor? Pode ser? Perfeito, pode. Pronto, né? Então, eu sou do bairro Conjunto Palmeiras, aqui da periferia de Fortaleza. Eu sempre fui do Conjunto Palmeiras. Eu acompanhei todo um crescimento. O Conjunto Palmeiras é um bairro bastante conhecido através de sua luta, né, de resistência aqui das pessoas que chegam aqui há muitos anos atrás e conseguiram construir um bairro com suas próprias mãos, em regime de mutirão mesmo. E eu cresci junto com essa comunidade. Passei todas as dificuldades que a comunidade também passou. Eu fui mãe também muito nova, com 19 anos, então eu fui logo trabalhar em uma creche que chamava Centro de Nutrição, da comunidade, que foi feita para salvar crianças desnutridas, porque morria-se muita criança desnutrida na época de 80, no Conjunto Palmeiras. E aí eu comecei a trabalhar nesse centro de nutrição, e depois o meu segundo emprego foi no Palmas, né? Ele abriu um projeto só para mulheres da comunidade. Eu me inscrevi nesse projeto e fiquei, porque eu já era ativista do Palmas, dentro da reunião também das igrejas.
Então, eu já era uma pessoa ativa, mas aí eu me incluí muito bem dentro do projeto Elas, um projeto para mulheres, mesmo que a gente dizia mulheres de baixa renda, que, né, classificava-se assim. Então, criou-se esse projeto e eu consegui passar para que eu pudesse de dentro do Banco Palmas também. Uhum. E aí, eu vou continuar. E aí eu ia te perguntar como é que foi esse projeto Elas, que você falou que teve um mutirão para fazer composteiras, foi a mesma coisa ou foram projetos diferentes? Pronto, o projeto foi algo diferente. O projeto Elas, ele veio um projeto de financiamento, crédito solidário para mulheres de baixa renda, como eu já falei, e aí o projeto tinha toda uma ressignificação de crédito para essas mulheres, porque não era só o crédito, não era só o dinheiro, a gente levava outras coisas para essas mulheres. Eu falo bastante que esse projeto me ajudou muito a me encontrar como mulher e como feminista também da minha comunidade, né? Porque a gente assistia várias palestras, a gente tinha várias reuniões, fórum, participava de muita coisa. O meu crescimento foi muito grande desse projeto. E o projeto, logo quando acabou o projeto, eu continuei no Banco Palmas, trabalhando em economia solidária também, porque é o que o banco trabalha, economia solidária. E então eu tive uma ascensão também dentro do banco, porque logo eu também fui ser uma coordenadora pedagógica de projetos do banco. Aí lá no Banco Palmas, a gente começou a se atentar para uma coisa que na economia solidária é muito forte, que é a questão do meio ambiente. E o Banco Palmas, ele recebe visitantes do mundo todo. Quase todo dia a gente tem visitantes dentro do Banco Palmas, todo mundo quer conhecer o primeiro banco comunitário do Brasil, quer conhecer a nossa moeda, quer conhecer a nossa história. E a gente começou a ficar muito incomodado, porque o Banco Palmas ele fica na avenida principal do Conjunto Palmeiras. E na avenida principal, no canteiro central, assim como quase todo o bairro da Mesa, o lixo, todo tipo de lixo era jogado no canteiro central. E a gente não se incomodou, não só por questão das visitas, lógico, a gente se incomodou por muito ruim aquele monte de lixo para a população, nos canteiros centrais. E aí, eram animais mortos, eram restos de móveis, era pó, era entulho, era todo tipo de lixo. Aí, como a gente já trabalha muito a questão de mutirão dentro do Conjunto Palmeiras, a gente fez uma reunião no Banco Palmas e nós dissemos, vamos limpar os quarteirões, né, os canteiros centrais, na verdade. Vamos limpar os canteiros centrais do Conjunto Palmeiras. E aí, nessa hora, a gente foi chamado muito doido mesmo, porque a gente diz assim, mas isso é papel da prefeitura, não é papel da comunidade. Né? Não, a gente não pode fazer isso. Algumas pessoas falavam, não, a gente consegue sim. E aí a gente foi vendo, quando a gente começou a passar a ideia para a comunidade também achava que era uma loucura, porque além de dizer que era papel da prefeitura, a comunidade já tem embutido em si que nós somos sujos. E isso é colocado muito forte, principalmente nas comunidades periféricas. É a comunidade que é suja. É a comunidade que não presta, é a comunidade que é muito cara. Então, isso nunca certo, se a prefeitura não consegue, a gente também não consegue. E aí, como vocês falam, a gente vai contra a maré, né? Se estão dizendo isso da gente, vamos verificar se é verdade, vamos provar que não é verdade. O que a gente fez? A gente reuniu o quarteirão, onde fica o Banco Palmas, a gente reuniu os moradores e disse, vamos limpar o quarteirão. E aí eles um secretário, não, como é que a gente vai fazer isso? Ora, a gente vai fazer um mutirão de limpeza, a gente vai colocar plantas, vai colocar banquinhos, vai colocar material reciclável, e aí a gente chamou a comunidade, aquele quarteirão, a gente marcou para um sábado, a gente tinha umas meninas lá que resolveram fazer uma feijoada e tal, e aí a gente ficou lá com palmas muito apreensivos, será que a comunidade vai? Será que vai? Gente, no sábado que a gente marcou, não ficou um morador dentro de casa. Impressionante, realmente foi esplêndido aquela iniciativa, porque
todo mundo com a ferramenta, todo mundo lá limpando, não sabe? Mas, assim, o desafio maior não era nem revitalizar naquela hora, era como é que a gente ia manter limpo aquele quarteirão. Como é que a gente fez? A gente jogou a responsabilidade para a própria unidade. A gente diz, a gente está limpando, nós vamos ser responsáveis em manter isso. Não é mais a prefeitura responsável, somos nós. Porque a prefeitura colocava aquela plaquinha lá, que multa, que não sei o que, a gente arrancou a placa, a gente pintou a placa e disse, esse quarteirão é da comunidade, somos nós que vamos cuidar. Impressionantemente também, até hoje ninguém joga mais lixo nesse quarteirão. E aí, as pessoas dos outros quarteirões vieram, aí a gente quer no nosso também, vamos lá, a gente do Banco Palmas fazia toda aquela reunião, toda aquela estratégia, fazia também. E aí foi indo, a galera foi, sabe, aderindo à ideia, e a gente, e aí a gente está tentando uma coisa. A galera colocava, antes dos mutirões, a galera colocava lixo todo dia no canteiro central. Eles colocavam lá, a gente perguntou para a comunidade por que eles colocavam lixo lá todo dia. Eles disseram, porque a caçamba passa aqui todo dia. Na nossa rua, o carro passa um dia, outro não. E nesse a caçamba passa todo dia. E aí a gente fez uma mobilização junto com a prefeitura também. Disse, olha, a gente não quer mais que a caçamba passe. Porque o morador agora só vai colocar o lixo em frente à casa dele, não colocar no canteiro central. E a gente foi para a prefeitura concordou, né? A caçamba não passa mais. E aí, nisso tudo, a gente provar para a prefeitura que não é o morador que é sujo, não é o morador que é mal educado. Só faltava um pouquinho de conscientização, mobilização para a galera. Nisso, a gente descobriu outra coisa. Uma única empresa faz a limpeza de Fortaleza, a Enlurb, né? Ela é responsável a Enlurb, ela ganha quando recolhe o nosso lixo, porque ela é terceirizada da prefeitura, e a Enlurb ganha quando ela joga o lixo lá no aterro sanitário por peso. Então, a gente setou para isso. Então, a Enlurb ganha 2 vezes em cima do nosso lixo. Na verdade, o nosso lixo é lucro para a Enlurb. A Enlurb não tem interesse de limpar a cidade. Na verdade, ela tem interesse que a cidade continue suja para que ela lucre em cima do nosso lixo. Tá entendendo? A coisa, daquela coisa de mutirão para a limpeza do quarteirão foi tomando um tamanho tão grande para que os moradores também se atentassem para isso. E aí, onde vem também essa outra história da que a gente, pois é o lixo que está dando lucro, pois vamos reduzir o lixo, vamos conscientizar, né? E aí vem logo outra história de compostagem, ensinar a galera a fazer compostagem, de ensinar a reciclar, de ensinar como a prefeitura também poderia ajudar a poda desses entulhos. Então, foi um trabalho que foi só crescendo, entendeu? Eu vou deixar vocês fazendo perguntas, senão eu fico falando aqui a entrevista toda sozinha. Viu, Angelim? Tudo bom, né? Sim, e aí, hoje em dia, esse projeto, vocês fizeram a conscientização, pelo que você disse, né? Muita gente aderiu e entendeu que não era tão difícil assim, eram algumas mudanças de hábito, e aí você começou com a compostagem, né? E qual foi o efeito da compostagem? Vocês conseguiram que muitas casas fizessem? Como é que está hoje, depois que o projeto passou, se isso permanece, a galera continua fazendo essa compostagem em casa? Fala um pouquinho para a gente. A compostagem, e aí assim, a gente, no Palmas a gente fala assim, quando a coisa é do bem, vem um monte de gente atrás também querendo ajudar, né? Logo apareceu era do curso de Economia Ecológica da UFC, lá no Conjunto Palmeiras, porque também soube da nossa iniciativa, e através de mim, e aí eles vieram querer dar uma ajuda. E a gente achou muito massa, porque a universidade vinha até a comunidade, até a periferia, né? A universidade querer deixar um legado para a periferia, lógico, foi muito massa. E aí eles fizeram um curso para a gente, e o curso, eles ensinaram a gente a fazer compostagem, né? Uma das cursos fazer compostagem. E aí,
de novo, como doidos, a gente fez uma composteira coletiva no quarteirão também, lá do Banco Palmas. A gente fez uma composteira coletiva, reuniu a galera daquele quarteirão e disse para a galera, a gente imprimiu o que podia colocar, o que não podia, e aí a composteira dá muito certo. A gente tem adubo lá, todo o tempo tem adubo, porque a galera coloca mesmo lá, né, todos os resíduos, e alguém lá vai lá mexendo, vai coisa. E algumas pessoas também são composteira individual. Muita gente aprendeu a fazer a composteira individual e faz em casa, né, esse projeto. Então, foi através também de uma parceria que a gente também tem uma legal, com o curso de Economia Ecológica, e aí aprendeu a fazer essa compostagem, que assim, foi de um essencial valor para a gente também poder separar e saber o resíduo molhado, resíduo seco. Isso foi muito legal para a gente, né? Que por mais que a gente fale em meio ambiente, ecologia, tem muita coisa realmente que a gente não sabe. E aí quando vem essas ajudas de fora, porque geralmente se a gente não sabe, a gente não vai procurar no Google, né? Quando vem essas ajudas de fora, é muito importante. E assim, e aí, não sei se você sabe relatar, né? Se com o aumento da produção de adubo que vocês conseguiram com o Banco Palmas e nas casas das pessoas, né, lá na coletiva que vocês fizeram, você percebeu também o aumento das hortas nas casas, o uso desse adubo? Como vocês faziam essa destinação para esse adubo produzido e se isso se proliferou no bairro, né? Assim, se mais gente passou a ter horta, se mais gente passou a ter... O adubo... Pronto. A gente até começou a fazer um projeto também de hortas, né? Hortas em casa. Eu sei que o Banco Palmas também tem um projeto chamado Cozinha Delas, que inclusive era preta, quem estava nesse projeto, a Rafa conhece a preta. E a gente usava bastante. A gente começou uma hortazinha lá de plantas medicinais, né? Onde a comunidade ia lá e pegava, não tinha restrição nenhuma. Restrição ao adubo, composteira, nem na horta. A galera vai lá e pega. E assim, a gente tentou ensinar em casa também, né? Na época, eu me lembro, eu ainda estava no Banco Palmas, estava fazendo ainda oficinas para ensinar a galera a fazer composteira e usar aquele adubo nas plantas, né? E aí eu acompanhei até um certo tempo que esse projeto ainda está em andamento, né? Massa. Eu tive uma boa experiência, né? Acho que eu já fui umas 3 vezes assim, no Banco Palmas e dei uma volta aí no Conjunto Palmeiras, assim, conheci um pouco da história, incrível. E assim, conheci o projeto delas, né? A cozinha das mulheres. Eu fiquei assim incrível, conheci lá a composteira, todo esse movimento assim, né? A gente realmente é um processo de você ressignificar tudo aquilo ali que joga em cima da gente, né? Assim, joga em cima das pessoas, botar assim, tipo, as caras, né? Aí e assim, tipo, dentro dessa perspectiva do que é ambiental, é entender que as pessoas também fazem parte do ambiental. Nosso ambiente, a natureza, ela é bela, ela não é só recurso, ela é tudo. E assim, a gente também é natureza, nossa comunidade, né? E aí um dos pontos assim de educação ambiental que a gente pode falar é exatamente no sentido crítico, é entender assim, como você falou, começou falando aí, ai, velho, diabo é isso, tem só uma empresa que tá ganhando aqui com todo mundo aqui, tá ganhando com todo mundo aqui essa empresa. E aí, por que ela tá ganhando com todo mundo? E a gente não vai ganhar com isso, não? O que é que tá acontecendo aqui? Assim, para continuar tudo isso, né, foram criadas cooperativas, o que foi feito? O que foi feito, assim, para se manter nisso aí, né? Eu me lembro que vocês conseguiram formar várias cooperativas, né? Assim, eu acho que... E aí, como foi esse processo, né? Pois é, o processo da cooperativa, a cooperativa já existe, sim, a cooperativa de meio ambiente do Conjunto Palmeiras, e além da cooperativa, a gente também conseguiu, junto com a prefeitura, formar o projeto carroceiro, que eu falei que a galera tinha muita dificuldade ainda em remover podas, sofás velhos, móveis velhos,
E aí fez uma parceria com a prefeitura que só os carroceiros poderiam ganhar em cima desse material, de dinheiro, né? A galera pode levar para o Ecoponte, o resto da comunidade, mas só os carroceiros que recebem por esse material. E esse material, como mais grande, é que eles recebem na moeda do Palmas, ou é dinheiro agora, na moeda digital, né? Que é gerando a comunidade, gerando lucro para a própria comunidade. E eu vou te falar, assim, dessa experiência com muito êxito. Porque eu moro aqui, no bairro agora, próximo do Conjunto Palmeiras, e dá muito certo. Sim, bota o entulho na calçada, o carroceiro vem e pega, rápido, porque ele sabe que ali já é um lucro para ele. Poda de arte é a mesma coisa. Então, um projeto que deu muito certo, em parceria, né, com o Banco Comunitário, que o Banco Comunitário, eu posso te dizer que vem nessa luta junto com a prefeitura, de que toda obra que viesse para dentro da comunidade, inclusive coleta de os próprios moradores, né? Porque geralmente quando tem alguma obra, alguma coisa dentro da comunidade, são feitas por empresas terceirizadas. As empresas, a gente não tem muito interesse de que a obra fique pronta no prazo correto, que elas não têm interesse, que a obra fique muito legal, fazer. Então, a gente ficou muito na luta com a prefeitura, a gente já teve várias reuniões dizendo é a comunidade que tem que executar a obra dentro da própria comunidade, porque a comunidade merece ter o seu bairro bonito, bem acabado, não é? E isso é o que gera a economia solidária, é feito assim, cada um trabalhando dentro da comunidade, fazendo gerar lucro dentro da sua comunidade, mas eu acho que a prefeitura ainda não entendeu bem isso, né? A gente ir na contramão do capitalismo. A prefeitura ainda tem muita coisa, essa coisa humanitária. Mas entrar com o projeto foi um grande avanço. Pois é, e aí eu queria até te perguntar um pouco mais sobre a economia solidária, porque eu acho que o Conjunto Palmeiras, tudo que vocês conseguiram, a grande conquista, porque, por exemplo, a gente tem os ecopontos, né? E aí, na época que foi lançada essa ideia, eu achei, nossa, que massa e tal. E um amigo chegou para mim falando dos problemas do ecoponto, que era exatamente isso. Eles eram uma concorrência com as pessoas que trabalhavam com esse material reciclado, né? E aí, gente, como é que a prefeitura faz um negócio desse e não pensa nesse pessoal que ele está fazendo esse desserviço, na verdade, né? Em vez de ele estar girando a economia, ele está girando a economia para os grandes, que já têm dinheiro. E aí eu lembro que ele me falou que tinha uma cooperativa, eu não sei se é essa, do Janguru Sul, que agora trabalha os dois juntos. Acho que é Ecoponto com a cooperativa, né? E aí isso só acontece lá. E eu fico, gente, por que não acontece nos outros ecopontos? Por que não tem essa parceria? E aí eu queria muito te perguntar, assim, o que é economia solidária e o que é que poderia ser... Será que poderia ser esse exemplo que vocês têm, poderia ser expandido para os outros bairros? Ou você vê problemas nessa expansão? Como é que essa expansão poderia ter sido? Falar um pouquinho, muitas perguntas, né? Porque agora eu fiquei assim, gente, como é que faz para botar para frente nos outros cantos? Pois eu acho que a economia solidária se dá de riqueza dentro da própria comunidade, né? A gente gerar e ajudar as potencialidades dentro da comunidade. A gente valoriza-se muito o que vem de fora, né? A gente tem um exemplo muito grande como é que eu posso dizer, monstruoso de crédito, né? Os cartões de crédito que a gente utiliza, às vezes o pequeno artesão utiliza aquele cartão de crédito, mas aquele dinheiro utilizado por ele vai para os internacionais, né? O dinheiro não fica nem no Brasil, para você ter uma ideia. A economia solidária, ela trabalha justamente o contrário, né? Tudo gerado dentro do bairro tem que ficar, a economia circular dentro daquele bairro, fazer com que aquele bairro cresça socialmente, né? Culturalmente. Ele não vê só o valor financeiro, a economia solidária ela não vê só o valor financeiro, os valores, né? A nossa moeda ela foi criada muito a partir disso.
Quando eu lembro que a gente fala muito nisso, a gente sofreu um processo junto ao Banco Central, processar o Banco Palmas, e aí a gente conseguiu provar perante a justiça que o maior valor da moeda social era o valor social mesmo, não era o valor seco, porque era um banco que tinha um banco comunitário. O banco comunitário, ele faz aquele dinheiro circular dentro da comunidade, né? Não tem calculador de ganhos, né? Todos são ganhadores dentro da economia solidária. E aí, dentro desse projeto que você fala, como é que pode expandir, dentro do terceiro começou no Papicu, né? A gente acompanhou todo o começo, e depois a gente foi lá e falou para a prefeitura, não, tem que levar para o Janguruçu, tem que levar para o Janguruçu. A gente e a ideia é dar, assim, para outros bairros, assim também como a gente quer levar bancos comunitários para outros bairros, né? A gente quer levar de mulheres para outros bairros, e principalmente os bairros periféricos. Porque aqui eu não posso mostrar, mas o mapa de Fortaleza tem uma coisa muito interessante, que quando a gente dobra o mapa em uma posição ao meio, que está dividida a periferia para baixo e aquela parte mais rica para cima, a gente nota que a maioria de todos os serviços fica naquela parte de cima, né? A periferia não se beneficia com quase nada. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que se deslocar para lá. E a gente fica nessa luta querendo criar novos bancos comunitários para que a galera tenha acesso, sim, a novas finanças, a novas opções de crédito. Porque, infelizmente, no capitalismo, tudo vai a partir do dinheiro, né? Mas o Banco Comunitário também tenta mostrar que a gente tem outras soluções que não seja também só o dinheiro, principalmente a participação das pessoas e a valorização do ser humano. Vou pegar esse gancho aí, porque o capitalismo em si, ele é voltado para criar condições de sub-humanas, né? Ele se aproveita desse espaço de miséria para se aproveitar dos trabalhadores. E você vai pegar, assim, a maioria desses serviços que são colocados nesses bairros da elite, eles são feitos, assim, em sua maioria, por trabalhadores que moram lá na periferia que não usam esse serviço, né? Assim, você pega como já falado aí, né? E bem fala da necropolítica. A gente tem tantos conceitos aí falando sobre esse que busca realmente matar a população, né, velho? Assim, principalmente a população preta, população periférica, né? E aí, só puxando esse gancho assim. E aí, o que eu queria falar aqui agora, assim, tipo, é perguntar e como que foi, assim, já que a economia solidária, ela trabalha tanto essa parte do prazer, né? Não só do prazer no sentido da humanidade, né? Então, assim, como que foi essa transformação, assim, eu sei que não dá para mensurar em nível de alegria, né, assim, em nível de qualidade de vida, assim, mais assim, tipo, na tua percepção, quanta coisa mudou, né, assim, o que foi que mudou com as pessoas, com o dia a dia, e não só isso, mas um ponto importante é o quanto vocês puderam trabalhar a própria cultura de vocês, o ser vocês, assim, né? Que o capitalismo, ele também quer acabar, assim, tipo, logo no começo você falou que era do grupo de batuque de mulheres, então, assim, o que é ser vocês e o quanto essa economia falou mais de vocês e fortaleceu isso? Pois a economia solidária traz muito isso, né? Porque, como eu falei para vocês, no começo a galera ficava falando assim: ah, vocês são doidos de fazer o que a prefeitura vai fazer, mas vocês não vão ganhar nada com isso, em valor, né? Monetário que as pessoas falam, mas a gente falava assim: a gente vai ganhar sim, a gente vai ganhar o bem-estar de estar dentro de uma comunidade que é bem cuidada, de um canteiro que é bem cuidado, né, que é bonito de se ver, que vai gerar um ar mais puro a gente, tal. Então, vem toda uma conscientização dentro disso, né? E isso, eu acho que gera uma consciência bem maior dentro da gente, né? Porque se a gente consegue revitalizar um canteiro, coisa que a prefeitura não consegue, manter-o limpo, a gente tem força para muito mais, né? Hoje, na comunidade de Palmeiras,
eu tenho muito orgulho de dizer que nenhuma empresa, nem prefeitura, nem Estado, entre sem o nosso entendimento do Conjunto Palmeiras, porque foram fazer a regularização fundiária, a gente chamou os órgãos responsáveis por essa regularização e a gente disse, a gente quer que trabalhe aqui pessoas de comunidade, porque quem pode entrevistar pessoas dentro da comunidade somos nós mesmos. E aí a gente quer ser remunerado por isso também, porque que vai trazer uma pessoa de fora para fazer um serviço também. Porque nisso também eles negam a potencialidade, eles querem dizer que nós não somos capazes de fazer um serviço que às vezes é tão simples, né? E aí a gente, porque infelizmente na periferia a gente tem que estar todo né, que a gente é capaz, que a gente consegue tanto quanto eles lá conseguem. E essa coisa de lá, tem coisas, serviços que a gente não acessa. Uma coisa interessante, quando a gente criou a cooperativa agora de mulheres, que a gente criou a cooperativa do meio ambiente e uma de alimentação. A gente falava assim, por que quem que trabalha nos grandes restaurantes lá na Beira-Mar? Quem que cozinha? A maioria das pessoas que cozinham lá somos nós, da periferia. Né? Quem faz toda a manutenção somos nós da periferia. Né? Então, por que a gente não cria cooperativas? Porque aí, quando a galera quiser o serviço, ela vem, mas ela vem por tem. Porque, né, toda hora tem essa coisa de explorar, porque é mais pobre, porque ele vai ter que vir, porque precisa. Não, ele vai porque é só ele que faz, porque lá, né, tem essa coisa também. E isso é sensacional, dentro da economia solidária, a gente se vê dentro dessa potencialidade. E a questão do batuque de mulher, quando a gente criou o batuque de mulher, para quem não sabe, a gente tem um grupo de batuque só de mulheres dentro do Conjunto Palmeiras, a gente não é só batucar, batucou é muito para a gente fala que a gente fala também através do tambor, não posso falar com a boca, eu vou gritar com o tambor. Mas a gente criou uma perspectiva de que grupos feministas também, eles se encontram, o grupo feminista, aonde? No Benfica, na Beira-Mar, né? Faz as passeatas na Beira-Mar. É tudo para lá também. Gente, quem é que são da periferia? Por que a galera tá gritando lá na Beira-Mar? Né? Eu sei que também tem mulheres de classe alta que sofrem, mas elas têm mais apoio. Vamos sair, embora a gente saiba que a saída para a violência doméstica não seja tão fácil. Mas a que mais sofre são da periferia. E aí a gente pensou muito nisso, quando a gente criou o Batuque, dizer assim, a gente tem que acordar, são as nossas mulheres. As nossas mulheres, elas não saem daqui para ir para a reunião do Benfica. As nossas mulheres não saem daqui para ir para uma marcha, no sol quente, tocar tambor. Elas não, porque a gente não vão, elas não têm condições, elas não têm conhecimento para isso. A gente tem que criar nosso grupo lá dentro. E é muito massa a diversidade desse grupo de mulheres que se encontram no Batuque de Mulher agora, pela nossa diversidade de idade, de geração e de conhecimento. Tem muitas meninas que estão fazendo universidade, ou já terminaram, e que dizem assim, a gente fala muito isso, tem conhecimento para quem fez a gente estar no que agora é a nossa comunidade, né? E isso é muito bonito também, de se trazer, de você ter orgulho, né? De onde você mora, eu sou quem eu sou, porque eu estou naquela comunidade, foi a minha comunidade que me fez assim. Então, por que eu vou ter que sair daquela comunidade, eu vou ter que ir para o outro lado do mapa, porque eu sou quem eu sou, e pronto, aí vou virar as costas para a minha comunidade. A gente é muito consciente nessa parte, de dizer, não, a gente vai ficar é aqui que precisa da gente, entendeu? Gente, ó, eu falo muito, então vocês me cortam, eu não paro de falar. Angeline, só pegando não, tá. Só pegando vai, Rafa, depois eu pergunto. Dessa importância, né, da identidade com a comunidade. E assim, e que deu certo. O movimento que começou com o Banco Palmas e que fundou cooperativas é algo que deu certo e é uma verdade dentro da comunidade do Conjunto Palmeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo algo que vocês tentam, não chega em outras comunidades. E aí, assim, na tua opinião, de quem está nessa luta há muitos anos e viveu toda a organização, por que é tão difícil, na tua concepção, de que isso cresça, e que mais bairros adotem, que chegue a outras comunidades de forma tão organizada quanto vocês? Foi com exceção
ou é porque tudo é contrário mesmo, dificulta? Fala um pouquinho sobre isso, que é algo interessante, né? E aí eu queria só complementar essa pergunta, Rafa. Desculpa, Angeline, só complementando a pergunta dele, porque você traz muita questão das mulheres, né? Então eu queria complementar se isso também é um movimento das mulheres da comunidade, se as mulheres estão à frente, porque o que eu consigo ver muito são mulheres dentro do Rio Grande do Sul levando muitos projetos para frente. Então, você acha que também é um movimento de mulheres negras, periféricas, mães, enfim, toda a nossa pluralidade do que é ser mulher também, né? Então, eu acho assim, as dificuldades, eu acho que existe pontual em cada comunidade, entendeu? Eu acho que cada comunidade tem experiência de construção daquele bairro, tem as suas dificuldades também, e outra coisa que não se pode negar são comunidades pobres, né? A gente não pode estar se deslocando agora para outras comunidades, a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo, né? A gente não pode se dedicar só a uma vida social. Então, são muitos fatores que contribuem para isso, mas hoje, acho que a tecnologia trouxe esse avanço também. A gente, mesmo que virtualmente, a gente se reúne bem mais, agora a gente conversa bem mais, né? Claro que reunir pessoas é uma coisa realmente bem difícil, mas eu acho que cada comunidade, ela tem sim, né, a sua forma de viver, mas levar isso para outras comunidades, já tentou e tenta levar para outras comunidades. Como eu já falei, esse projeto de levar bancos comunitários para outras comunidades é um projeto antigo, que já vem se conversando a cada a cada novo governo que entra. É uma luta constante de levar isso para outras comunidades, né? E quando a gente abre aqui alguma coisa, a gente dá um exemplo e quer que outras pessoas se juntem, porque todo projeto dentro do Conjunto Palmeira é aberto a outras comunidades. Mas para isso também o que a gente deseja era que as pessoas levassem constantemente, né, essa organização. Mas hoje, quando a gente começa a sair, a ver, participar de outras reuniões, a gente também tem a sua maneira de se organizarem, né? Mas ainda não se atentam muito para essa coisa da economia solidária, essa coisa de a gente pode gerar unidade, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer o nosso comércio crescer, a nossa cultura, né? Ver a galera ver as suas potencialidades e criar essa sensação de pertencimento da comunidade. Isso sim é muito difícil, né? Porque, como eu falei, o Conjunto Palmeiras ele já cresceu dentro disso, né? Quando a gente se reuniu para construir o bairro, isso já vitória cada serviço que a gente trazia, água, luz, transporte, foi com muita luta, né? Foi com muita briga na época da ditadura militar. Então, a galera organizar na força mesmo, na força e na raça aqui no Conjunto Palmeira. Eu acho que é diferente de outros bairros, que muitas famílias vêm, o bairro já está, por exemplo, já está pronto, né? E a família, na maioria do interior também, já vem, né, de outra cultura, de outra coisa. Então, acho que é bem difícil, assim, entender essa questão de organização mesmo, de briga, eu também de querer brigar com a prefeitura, porque eu acho que, na verdade, às vezes a comunidade não entende a força que ela tem. Entendeu? Porque a comunidade tem muita força, gente. Porque quando a gente chama a galera da prefeitura, do governo para conversar, a gente vai para cima mesmo e diz, olha, bora o Conjunto Palmeira, ele tem 42 mil habitantes, ele sabe, o Conjunto Palmeira, ele elege 5 vereadores. Claro que a gente não fala isso, mas a gente tem essa noção. E dizer assim, ó, a gente tem 46 mil habitantes, o Banco Comunitário fala muito bem lá dentro. Para vocês terem uma ideia, a gente não é apartidário dentro do Banco Comunitário. Mas a galera, tipo, do começo, o Bolsonaro apoia quem para candidato? A galera tem muito essa noção também política, né? Que é o político que vai nos ajudar, né? Quem é o político? Porque, infelizmente, tem que ter essa ajuda, sim. Por mais que a gente queira se desvencilhar, dizer que a gente, né, vai se emancipar, vai ser o Conjunto Palmeira, né?
vai fazer sozinho. Mas tem que ter, sim, uma parceria com políticos. E eu acho que as comunidades têm que se atentar para a força que ela tem, né? Aquela história, se a gente vê, a gente derruba qualquer um. E agora a questão da Rafaela, das mulheres, é muito, 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 muito forte a questão das mulheres dentro da comunidade. As comunidades periféricas, né, a gente vê que tem muita mãe solo, né, e essas mães dão conta de tudo mesmo e ainda conseguem arrumar um tempo para ser também atividade, e a gente vê muita participação das mulheres, parece que as mulheres já vêm com essa garra, né, com esse sentido de querer mesmo brigar, que é da sua comunidade, ela sabe que o filho dela vai crescer dentro daquela comunidade, aquela comunidade precisa ser uma comunidade legal, para que o filho dela cresça legal, tenha uma educação. E eu acho que a economia solidária implanta muito essa ideia dentro da cabeça das mulheres, né, que elas podem também, que a gente consegue, e a mulher está muito à frente de quase todos os projetos, e de outros do Conjunto Palmeiras também. O Batuque de Mulher está vindo aí com toda a força, né? Quando a gente chega, já chegando, a galera, nossa, um grupo lá do Conjunto Palmeiras, e essas mulheres fortes, não sei o quê. Eu acho aquilo muito massa, eu acho muito massa. Eu sou, assim, né? Sou suspeita para falar. Eu, como batuqueiro, também sou suspeito. E tem que ser suspeito mesmo, tem que amar, né? Tem que botar pra cima mesmo, tem que chegar assim botando um queixo, né? Porque senão o pessoal cai em cima, né? Sim. Angelina, eu tô assim... É mais uma coisa legal. Pode ir. Assim, dentro do nosso feminismo, né? Uma das meninas que a gente fala que fundou o Batuque, a Cássia Oliveira, ela fala que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, né? A gente tem noção bem do que a gente quer, que é só a igualdade de direitos para nós mulheres. Sim, com certeza. É muito mais de pegar os direitos, assim, falar mesmo para todo mundo. Não tem essa não. A gente quer caminhar junto aqui. E assim, eu fico apaixonado, velho. Assim, eu já falei, né? Que cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre lá é uma paixão diferente, assim, que eu fico, meu Deus, eu quero levar isso pro meu bairro, velho. Eu quero trazer isso aqui pra cá, assim, tipo. E aí eu vou pegar, assim, um gancho, né? A gente já conversou mais ou menos sobre isso, sobre as dificuldades e tal, assim. Mas aí tu falou assim, tem um projeto de levar o banco comunitário, né? Aí como que é essa chegada do banco comunitário, assim, tipo, expliquei um pouco, se tu puder, né, se tu souber assim, mas como que é essa chegada, assim, como que é essa ideia, assim, de trazer para cá, para as áreas? Pronto, o banco comunitário, quando ele surge também através de uma necessidade da própria comunidade, também insatisfeita, né, através dos sistemas bancários que existem, e aí a galera quer uma nova forma de prover aquela comunidade financeiramente. E aí tem essa galera que já vem nesse trabalho ativo, que quando você entra para o banco comunitário, vai lá chamar a equipe do Banco Palmas, que foi o primeiro banco, a ensinar como fazer esse banco comunitário, né? A gente já tem um exemplo de que o Palmas estava 113 bancos comunitários em todo o Brasil. E a maioria estão aqui no interior do Ceará. E aí a gente, como surge a partir da necessidade da comunidade, a comunidade chama uma boa parte das pessoas da comunidade, explica o que é um banco comunitário, e essas pessoas banco dentro da comunidade, e aí a partir daí a gente vai ver quais os projetos que pode levar para aquela comunidade. Porque, como eu falei, o banco ele não leva só essa ideia do financeiro, né? A gente tem os créditos que são cedidos para as pessoas, a gente tem a moeda social, e aí tem todos os outros projetos que aplicando uma coisa na outra, né? Mas aí também tem várias formas de criar um banco comunitário, mas eu posso dizer que vem a partir da necessidade, e quem vai aquele banco é a própria comunidade também, porque é a comunidade que sabe das suas necessidades. Então, ninguém melhor para trabalhar dentro do banco comunitário que a própria comunidade. A comunidade
que a comunidade, se quiser que a moeda social, ela vai entrar em votação também com a comunidade para criar sua moeda social, explicar como é que funciona. A maioria tem moeda social, que está virtual. E aí a gente leva a ideia e vai também ensinando a galera a criar estratégias para repassar como é a moeda social, o que é a economia solidária, o que é a economia solidária pode trazer de bom para aquela comunidade. E aí eu posso te dizer que a gente passa um bom tempo incubado dentro da comunidade com o que faz um banco comunitário, e a economia solidária. Massa. E aí, Angelinha, eu queria te perguntar, na verdade, voltando à questão das mulheres, né? Mas como foi criar teu filho no meio desse movimento todo, assim? Ele te acompanha? Porque eu acho que é muito importante, principalmente, a gente ouvir as mães. Normalmente, a gente nunca se coloca nesse aspecto, né? Sempre é a Angeline, ativista, mas a Angeline, ela é muito mais do que isso. Ela é mãe, ela é uma mulher negra, é uma mulher periférica. Então, como foi também criar o seu filho? Porque eu acho que é importante ter essa representatividade de mães mesmo. E a gente tem um movimento grande de mães aqui, inclusive, né, nas periferias. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti essa experiência também. Pronto, aí vou esclarecer um pouquinho. Eu não tenho um filho, eu tenho 4 filhos. Eu tô mutada, ela tá com 4? Meu Deus, já só tinha um. Menina, como é que foi? Como é que é essa experiência, né, de criar os 4 no meio desse movimento? Essa semana, sim, porque a galera tem a questão de romantizar tudo, né? Eu já passei dessa fase. Essa semana eu estava falando para os homens que abandonam as mulheres, eles têm uma dívida muito grande com a gente, porque uma mãe, ela não tem que criar um filho não é só o dinheiro. Tem toda uma questão que quem é médico, quem vai na escola, né? Quem resolve todos os problemas é a mulher, porque às vezes o homem ajuda só financeiro, dinheiro tu se vira e tal. E aí eu falo assim, as mães, a mãe já sofre mesmo, assim, as mães, a gente tem culpa por tudo que os filhos fazem. Mas a gente sofre muito mais, né? Para a gente estar na rua, alguém está olhando nossos filhos, geralmente é outra mulher, é a mãe, né? Para a gente estar na rua, com os nossos filhos, é a filha mais velha, né? Que geralmente é uma mulher também. A gente está sempre dependendo de outra mulher. Eu falo uma coisa assim, a mulher que está sozinha, o homem não, porque o homem ele sempre tem ajuda de outra mulher. A mulher, ela cria sozinha mesmo, né? E isso, eu falo assim, esses homens são muito grandes, gente, não tem noção do que é isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente passa por esse sofrimento de às vezes, renegar algumas coisas para os filhos, a gente tem essa noção que a gente tem que ir para a luta por eles também, né? Porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que estar lá gritando por eles ao mesmo tempo. Né? Eu estava conversando com um rapaz aqui, eu estava dizendo para ele, eu tenho 3 filhas mulheres, eu tenho um filho homem. O menino, ele é maior do que as meninas, mas quando eles entram em contato, ele não pisca a mão em nenhuma delas. E elas falam para ele, olha, você não vai bater na gente, nós somos mulheres. E ele não bate de jeito nenhum, porque eu criando isso neles, né? Como eu falo, eu estou criando eles para serem, sim, pessoas conscientes, sim, e ele sabe muito bem do meu papel. Eu acho que um pouco da gente dizer para os filhos, eu estou vocês, eu estou fazendo isso, é por vocês também. Mas é muito difícil de conciliar tudo, né? É muito difícil você ter que trabalhar, dar de conta da sua casa, de você também, porque às vezes quando a gente é mãe solo, você não pode se dar o direito de ficar doente, às vezes não pode se dar o direito de ter um lazer, porque você, o tempo que está em casa, tem que estar com os filhos, né? Às vezes a gente se abstém, sim, de alguma coisa. E isso a gente fala, isso que é uma luta social, porque a gente fala assim, eu vivo num mundo que agora eu quero melhor para os meus filhos, né? Para os meus filhos das outras também, lógico.
é muito difícil de conciliar. Essa questão de dizer assim, eu já não aguento mais dizer, você é uma guerreira. Guerreira, sou nada, sou exausta, cara, de tanto lutar. Mas, mas a gente continua na luta, resistindo. Porque a galera romantiza muito essa coisa, é lindo. Mas é sofrido mesmo, né? Posso dizer assim, é sofrido, mas a gente consegue, né? Eu levantei essa questão da maternidade porque é um ponto que me toca muito, porque eu fico pensando, né? Será que eu quero ter filhos e tudo? E aí eu fui pesquisar mesmo de fato, e realmente, quando você começa a ler mais sobre o feminismo, o mundo não é criado para mulheres, muito menos para mães, né? Como é que você pensa em perspectivas futuras se você não dá condições necessárias para que uma mãe consiga criar o seu filho? E aí entra várias questões, principalmente a educação da infância. Como é que as empresas não têm creches dentro delas, as universidades não têm creches dentro delas? Eu conversando com a Bel, que também participa, né, do movimento negro, ela cansou de levar o filho dela para a universidade para que ela pudesse estudar, assim. Então, que mundo é esse que a gente está preparando para as nossas crianças? E começa a partir das mães, né, que, como você relatou perfeitamente, é as que mais sofrem nesse processo. Inclusive, eu fui pesquisar dados de trabalho. Quando a mulher engravida, normalmente a chance dela ser demitida é muito maior. E isso aumenta ainda mais quando você vai olhar a estatística de mulheres periféricas, né? Então, isso tudo é uma questão que pouco se fala, mas a gente precisa começar a levantar a voz e requerer mais direitos, né? Porque, enfim. Desculpa, Rafa, acho que tu ia falar, Paquita, mas é porque eu achei importante a fala da da Angeline, e de a gente reforçar essa voz também, né? De ampliar essa tua voz, porque é nós por nós. No final, basicamente, o que eu vejo são mulheres por mulheres. E nós, mulheres brancas, temos muito mais do que aprender e levantar pautas também de mulheres negras, porque a gente é meio... Enfim, infelizmente, a gente está dentro dessa bolha egoísta. E aí, por isso que eu queria escutar a sua voz também, para eu aprender e, poxa, é verdade, tenho que ajudar nisso, tenho que me desenxergar, começar a enxergar outras possibilidades, né? Outras histórias. Eu vou fazer assim, tipo, pegando isso aí. Legal. É só mais uma coisa, Rafael. Assim, quando a gente fala isso, quer ver para os filhos, como eu tive 4 filhos, eu reneguei muito da minha vida, uma boa parte, né? Eu perdi muito tempo, mas assim, eu fiz a universidade com 38 anos, porque eu tive que criar primeiro os meus filhos. Quando eu fui para a universidade, os meus filhos, o mais novo já tinha 14 anos, então eu fui porque eu disse, agora eu posso estudar, porque agora eles já não são mais bebês, né? Eles vão poder morar perto da minha mãe toda a vida. E aí eu pude, sim, concluir uma universidade, mas foi tudo muito tardio para mim. Isso não é só para mim, isso acontece com muitas mulheres da periferia, né? Muitas mulheres da periferia vão atrás de crescer muito tarde, né? E a gente sempre vai por conta dos filhos, né? Porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, né? É muito isso. As mulheres negras periféricas, a gente é tudo muito tardio para a gente. Quando a gente vai atrás, a mulher nem vai, né? Ela desiste mesmo, né? No meio do caminho, desiste mesmo. Tem um filho, já perdi tudo, pronto. Vou só criar outro filho, pronto. Isso é quase como ressoa, assim, como um grito, não um grito, mas assim, tipo, como um ensinamento profundo, assim, para todos que possam escutar, né? Assim, para todos que puderem perceber toda essa luta, assim, de todas as mulheres em gerais e sendo bem específico agora, as mulheres pretas, periféricas, assim, que recebem toda essa carga, né? Conversando uma vez com uma amiga minha, e ela falou assim, tipo, no meio da nossa conversa, eis que surge, assim, na cabeça dela um poema, onde vai falar, assim, tipo, e traz toda a questão, né? Não só dessa a questão social, que também vai... Por que tem que ter alguém cuidando? Porque realmente a sociedade não cuida, né? A sociedade não cuida, velho. Não cuida dos filhos, assim, principalmente o pessoal periférico, velho, não cuida. Então,
tem que ter alguém lá, e esse alguém sempre vai ser uma outra mulher e tal. E assim, e é cada vez mais necessário essas falas, assim, cada vez mais presentes, né? A gente tem exemplos aí, gritantes, assim, que você vê, assim, tipo, deixar o moleque sozinho, assim, lá no nono andar, tá ligado, assim, e aí você fica, gente, qual que foi o absurdo, vai pra Kumar de fazer uma unha? Olha, assim, uma coisa, né, assim, que se chegou, desumanidade, assim, que se chegou. E assim, longe de querer romantizar alguma coisa, né? A nossa luta é exatamente para que a gente possa realmente ter vida, ter amor e ter compaixão com o outro e não necessitar ter alguém se matando de perder a sua vida para poder conseguir dar vida ao outro, né? Assim, é muito mais pensar na vida como algo construtivo. É porque eu falei tudo isso assim, arrepiado aqui, assim, né? Arrepiado, assim, da tua fala e de tudo isso que reverbera, assim. E aí assim, o que me veio na cabeça de toda essa conversa, assim, que foi onde começou essa conversa, que foi a força dos batuques, a força do feminismo no batuque, né? A força, assim, como vocês conversam sobre isso, assim, tipo, vocês levam músicas, vocês produzem shows falando disso, como que é, assim, como que a gente pode chegar mais junto? A pergunta é essa, como que a gente pode chegar mais junto? Como que a gente pode ecoar toda essa mensagem? O Batuque, a gente conversa bastante sobre várias questões, né? Eu acho muito interessante a questão do Tuque, lá tem muitas meninas novas e tem mulheres assim como eu, mais maduras. E esse conflito de gerações é importante. Eu vejo muito que essas meninas mais novas, elas já vêm com essa garra, elas já sabem o que é feminismo, elas já sabem o que elas querem. Mas ainda não aprendendo. A minha geração é a geração era muito calada. Então, a gente ainda está aprendendo a falar também, né? Quando me dá uma oportunidade, assim, eu acho muito massa, porque eu quero realmente falar, eu quero realmente dar voz para outras mulheres. Eu falo muito assim, eu quero muito mostrar o meu exemplo, para ser assim, porque eu, mulher, sozinha, cursar uma universidade, estar numa posição melhor, qualquer uma consegue. Porque vai ser com sofrimento, vai ser com muito sofrimento. Mas isso a gente quer repassar para essas meninas mais novas também, não sabe? Que às vezes aquela caminhada não é tão fácil, não vai ser tão fácil, talvez para elas sejam, porque elas já estão na resistência, né? Mas a gente passa muito isso, e aí a gente se ajuda bastante, a gente tem rodas de conversa, inclusive a Rafa participou de uma, a gente tem várias cenas, né? A gente tem vários momentos que a gente se ajuda, que a gente conversa problema uma da outra, a gente leva psicólogos, terapeutas, e tudo isso a periferia bastante desses técnicos, as mulheres não têm esse amparo também, né? Então, a gente procura levar isso também para as mulheres. E aí, o grupo tenta também, essa coisa, a periferia tem realmente que gritar, tem que dizer que a gente não tem mais vergonha, a gente consegue tocar, porque tinha muita essa coisa que a Cássia fala, de só homem tocar tambor, né? Muitos grupos, já tem muitas mulheres, mas tem muita coisa de só o homem tocar tambor. A gente quer mostrar que a gente também consegue, né, tocar não só o tambor, mas qualquer outro esteja para a gente. A gente fala bastante que quando a gente não consegue fazer roda de conversa, oficina, pois a gente vai tocar, porque nossa voz vai ser através dos tambores. E a gente trabalha numa perspectiva de só trabalhar com compositoras, mulheres, e letras de músicas que levem algo para as mulheres também, né? A gente não toca qualquer música, que leva alguma informação, algum alento para alguma outra mulher. Então, tem toda uma pegada mesmo por trás do batuque, que a gente está sempre fazendo as oficinas, se reunir, e é aberto, né, para qualquer mulher que queira lá chegar, dizer que quer estar aqui, quero só receber um apoio, porque no grupo a gente apoia bastante. Eu vi a eficácia desse grupo em muitos momentos da minha vida que eu passei. O grupo me ajudou muito e ajuda várias outras mulheres, eu também ajudo outras mulheres dentro do grupo.
Massa. Ai, Rafa, desculpa, eu só que tu ia perguntar. Tu tá com o microfone ligado? Aí eu fiquei esperando. Pois é. E aí, o que eu fiquei pensando também, né, assim, se a gente pode puxar a pauta de mulheres negras também para a parte de degradação ambiental. Eu estava vendo uma palestra e tudo, e aí uma coisa muito interessante é falar dessa justiça social, né? Porque a gente fala, não, todo mundo tem que ter acesso igualitário e tudo, mas na verdade cada grupo de pessoas tem que ter direitos necessários que são básicos àquele grupo. Por exemplo, os indígenas vão ter direitos diferentes que são dos nossos, mas obviamente numa equidade. Mas eu ia te perguntar como é que tu vê essa parte de como é que a degradação ambiental afeta mulheres periféricas, mulheres negras, porque vocês são normalmente as primeiras a sentir, né? Ocorreu alguma coisa, sei lá, a gente pode falar de Brumadinho, a gente pode falar inclusive da Covid, né, dessa pandemia. Então, você acha que há realmente essa relação? Como é que você vê essa relação? Pois eu acho que a pandemia realmente assim, é uma coisa muito preocupante aqui na periferia, porque a gente não tem acesso a nada disso que estão falando, aí não tem respiradores, não tem lugar na UPA, né? Muita gente com Covid em casa, a gente teve uma menina que estava em casa, ela é manicure, e nós do Batuque, a gente ficou muito preocupada com ela, porque a Giovana tem uma bebezinha de 4 anos, estava antes 2 em casa, com problema de respiração, com febre, ela foi para a UPA, o médico disse, vá para casa. E aí ela disse, não, mas eu não posso, eu estou cansada. E ela disse, não, você tem que ir, a gente não tem como lhe atender. E quem ajudou a ela foi nós mesmas. E a Giovana estava com fome em casa com a filha, com fome, cara, ela estava doente com fome. Ela não tinha de onde tirar o sustento dela, ela passou todas as amigas, e ela dizia, a Sara está chorando com fome, a Sara está chorando com fome, e para a gente era angustiante, porque eu estava aqui com a Preta, com a Manu, com a Cásside, como vamos deixar comida para a Giovana provavelmente está com Covid, a gente não pode entregar comida para a Giovana, a gente não pode entregar um remédio para a Giovana aqui, e a gente ficou naquela angústia que como é que nós vamos fazer, não, aí nós achamos solução, vamos entregar as compras, vamos botar na porta ali do prédio dela, vamos comprar para ela, a galera do Palmas também ajudou, mas é extremamente aflitivo para a gente aqui da periferia, que a gente vê, além da questão da doença, está com fome, ela está com fome. Se ela morrer da doença, ela vai morrer de fome, ela e a criança dela. Gente, isso é devastador para a gente. Eu falei, é muito isso. Quando uma mãe negra chora, uma mãe periférica, dói. Quando o Rafael falou agora da questão do menino, lá do menino que morreu, não consigo mais nem ver nada daquela notícia. Eu me vejo muito naquela mãe, porque eu tive muitas vezes que levar meu filho para o trabalho, um filho meu para o trabalho. E o que acontecia, sem falar, eu chorava muito, chegava em casa, eu chorava muito. E toda essa degradação que a gente fala, a gente sofre muito. Essa questão. Porque, olha, uma questão muito antiga, a questão dos esgotos. A gente vive na merda, literalmente. Né? Eu vi um cartaz muito legal, onde falta saneamento, porque o saneamento não chega para nós aqui, né? Água muitas vezes falta-se semanas para a gente. Essa questão é muito gritante na periferia, principalmente para nós, as mulheres, né, que tem que criar os filhos. E essa menina que eu estou falando, a Giovana chegou no dela, ela ficou com um bebê de 4 meses. A Giovana não tinha nada. Ela ficou na cozinha pela comida. Eu queria vir e trazer o bebê todo dia para você poder aparecer um projeto e a gente poder encaixar a Giovana. Né? Para a gente, ela é um grande exemplo de mulher também, porque depois ela conseguiu ficar no projeto. Ela fez
curso de manicure à noite, com a filhinha dela, todo dia nos braços. A gente se encontrava no mesmo ônibus, eu voltando da faculdade, ela voltando do curso. Ela conseguiu colocar a nenenzinha na creche, era manicure, criou uma casa do governo, porque até então ela morava também de favor em uma associação. E a gente fala que a Giovana é uma vitoriosa. Quando a gente viu a Giovana chorando, com fome, com a bebezinha, porque não podia trabalhar. Gente, aquilo sabe, é surreal, assim, que às vezes eu falo assim, a gente romantiza as coisas, mas as coisas vão acontecendo, às vezes, assim, do nosso lado, porque a Giovana mora aqui pertinho de mim. E a gente, nessa coisa de se ajudar, não poder ajudar naquela hora por conta de uma pandemia, foi extremamente. Não tem nada aqui pra gente, não tem nada. Não tem teste, não tem onde você ficar, tem um container do lado da UPA para botar a galera morta lá dentro, né? É tudo muito mais gritante, né? E muito mais agressivo aqui pra gente. E é essa realidade, né, Angeline, que não passa na televisão. Na televisão, a gente só vê a contagem, o número de casos e que tem que ficar em casa. E aí essa tua fala é essencial, né? Porque deixa muito claro que a Covid só faz mostrar mesmo as diferenças e as dificuldades das coisas que já existiam e ficam só mais aparentes para a gente, né? E falta essa fala ecoar e mostrar que a realidade de quem está saindo de casa para trabalhar é muito mais cruel do que quem pode ficar em casa sem trabalhar, né? E mostrar que tem uma família em casa e que tem um monte de mulher que está tendo que cuidar de criança e, ao mesmo tempo, conseguir isso, o alimento para trazer para casa, né? E essa fala precisa ser dita e que mais gente escute e compreenda e se pergunte como é que eu posso ajudar, né? E é só mais corroborar com a tua fala e da importância dela. E dizer que é essencial que mais gente fale sobre isso e atinja mais pessoas. Total. E só também para complementar, uma coisa que eu achei que as pessoas estão falando, por exemplo, do auxílio, né, que é privilégio, que é não sei o quê, mas é realmente uma confusão que ocorre entre direitos e privilégios, né? Direitos é que tem que ser acabado e desculpa, privilégio, confundi, privilégio que tem que ser acabado, mas direitos têm que ser ampliados. E esse auxílio emergencial, inclusive, ele é uma luta porque as pessoas não conseguem entender ele como um direito básico, mas sim como um privilégio. Então, acho que há essas duas coisas que a gente talvez precise só ressaltar. Isso é um direito e não um privilégio. O privilégio é muito mais que isso, né? Concordando contigo, Rafa, assim, acho que tem que ficar claro também que muita gente abre a boca para dizer que tem que tratar que igualdade é tratar todo mundo igual. Isso é exatamente o contrário disso, né? A igualdade é tratar desiguais de forma desigual, para que tente equilibrar e todo mundo ter as mesmas oportunidades, né? Isso não passa na cabeça de todo mundo e fica cobrando que todo mundo seja tratado igualmente, quando, na verdade, é o contrário, né? A desigualdade está posta e ninguém quer nem olhar para elas, né? E cada grupo vai ter suas necessidades, né? Então, por exemplo, você pode falar de quilombolas, indígenas e colocar mulheres brancas, tudo na mesma bola, né? Porque aí, enfim, vamos ter necessidades diferentes. Então, realmente é preciso falar dessas justiças sociais, né? Não de uma justiça só. Exatamente. Angeline. É bem interessante, assim. Desculpa. E isso, quando eu falo assim, a periferia tem que estar gritando toda hora, porque, assim, eu consegui me formar na UFC, né, como pedagoga, e consegui agora passar em duas da prefeitura, duas seleções da prefeitura, e no lugar que estava, me ver mulher periférica e negra, para as pessoas ainda tem muita imagem de a coitinha, a bichinha, sabe? Ai, foi com muita luta, tadinha, não sei o quê, mas ela não é igual a gente. Não, ela sabe menos do que a gente, ela não pode falar, ela não pode colocar. E aí, quando você fala, gente, é um estranhismo para as pessoas. É estranho para as pessoas que uma mulher periférica se coloque ainda no dia de hoje.
você pode se colocar, porque aqueles lugares já estão postos, aqueles lugares já tem gente que ocupa todas as cadeiras, e quando chega uma pessoa que pode sim, que conhece a fala de todo mundo, que pode gritar para aquelas pessoas, é estranho, porque para aquelas pessoas o importante é deixar cada um no seu lugar. Aqui é o meu lugar, o seu lugar era lá, você está aqui porque deixa doida, você é enxerido, tá entendendo? E isso, esse preconceito, ele é bem nítido, você precisa ter muita informação para você ver as nuances que você tem, de você alguma coisa, uma fala, não, peraí, que você não sabe o que é que tá falando, não, peraí, agora não, mas ela não falou, mas a bichinha toda hora, sabe? Tem muito isso ainda, essas nuances de preconceito, quando a gente fala desse preconceito velado, é muito forte. Quando eu falo nessa coisa da Secretaria dos Direitos Humanos, eu vou falar bem isso, porque foi a Secretaria de Direitos, que eu estava lá e uma pessoa me disse que lá não era o meu lugar, isso aqui não é o seu lugar. Gente, eu saí chorando, porque como a pessoa diz isso, cara, eu estava ali por merecimento meu mesmo. Essa foi uma coisa que eu estudei, fiz seleção, e foi uma pessoa que, com contato político, conseguiu entrar lá, uma pessoa branca, de paga, que não sabe, ela contava como é que ela gastava dinheiro com lanche, com bebida. Eu não gastava dinheiro, eu ia para o RU, eu pedia dinheiro para ir para a universidade, sabe? E uma pessoa dessa vem dizendo na minha cara, ali no meu lugar. Poxa, eu saí de lá decepcionada, numa Secretaria de Direitos Humanos. Eu digo a língua dela. Ela não sabe o que quer dizer aquilo, sabe? Mas eu saí de lá porque eu saí não porque eu me sentisse menos, mas porque aquele lugar se tornou um lugar para mim. Eu não ia mais conseguir ficar ali. No momento que aquela pessoa me tratou daquele jeito, eu não sou mais aquilo. E isso, a gente tem que ter muito forte com essas mulheres. Não estão falando da gente, não. Entendeu? A gente quer esse nosso lugar, é nosso lugar também por direito. Se nós somos a maioria da população, por que nós somos minoria nesses lugares? Então, tem que ter sim. Mas eu quero falar para vocês, eu estou falando isso, eu saí chorando da Secretaria de Direitos Humanos, mas eu acionei a justiça, eu digo, eu quero meus direitos, foi acessar, foi tudo no mundo de ruim. Eu quero sim, eu quero gritar, eu quero dizer o que eu sofri lá dentro. E eu disse para eles, eu vou dizer, eu estou junto, eu estou aqui, mulher periférica e negra, mas atrás de mim tem um monte de outras mulheres que vão gritar por mim lá atrás. E a gente vai bater tambor dentro dessa secretaria. Porque eu vou falar o que aconteceu aqui. Desculpa, a gente está externalizando isso, mas isso precisa ser falado. Porque esses lugares que a gente alcança, mesmo lá dentro, a gente ainda tem preconceito. Né? Mesmo que você tenha adquirido o mesmo conhecimento mesmo que elas têm, mas, infelizmente, não acontece muito isso. Uhum. Com certeza. Eu vou botar assim, escutando isso, lembrei muito do Frei, né? Frei, só pegar aqui o nome dele, eu sou meio ruim de nome, mas Frei Gilvando, véio. Ele falando da força do poder da união. E quando você começa a se tocar, que é uma coisa que você já falou, né? Quando você começa a se tocar da força que tem a união, da força que tem um grito de todo mundo junto, da paralisação de chegar assim, botar maior queixo lá no meio da cidade, no meio dos cantos, você começa a entender a força assim que você tem também, né? Você olhar assim e falar assim, tipo, como assim, esse não é o meu lugar? Esse não é o lugar de quem, né? Assim, esse não é o meu lugar, que sou pessoa, sou moradora, sou que ganhei essa vaga aqui, esse é lugar de quem, então? Assim, e aí você pega isso e junta. E é bom também falar sobre esse processo de exatamente externalizar e botar nomes, né? Normalmente o pessoal fala, aí eu também vou voltar um pouco na nossa conversa que falavam assim, né? Tipo, que a gente começou falando que o pessoal diz que o ser humano é sujo, diz que a periferia é suja, diz que não sei o quê, e bota esses nomes bem genéricos, assim, bota uma coisa bem aberta mesmo, tá nem vendo, por quê? Porque é muito mais fácil colocar essa ideia assim na cabeça das pessoas, se a gente não tem os nomes, se a gente não tem as ideias já certas, assim, se a gente não tem o que é, né? Então, quando a gente bota, assim, uma Secretaria de Direitos Humanos fazendo um papel desse,
Porque isso aí não aconteceu do nada. Não aconteceu do nada. Sim, reproduzindo racismo estrutural, total, né? Racismo, machismo. Isso está bastante em pauta porque é uma realidade. E eu, enfim, né, não sofro racismo, mas com todas que eu sofro machismo, eu fico assim, gente, e é porque eu tenho privilégio, eu sou cheia de privilégios, eu fico imaginando quem não tem, né? O quanto é violento também. Então, acho que essa fala é importante porque a gente tem que externalizar, sim, tem que botar dedo, racismo estrutural, ele existe, tá aí. As pessoas negras estão sofrendo ainda. E a gente precisa começar a colocar isso em pauta, discutir enquanto sociedade e abrir o debate. Sim, aí, a gente vai fazer o que agora? Tá ocorrendo isso tudo, vamos acionar a justiça, mas isso não é só isso não é suficiente, né? A gente precisa, inclusive, começar a repensar as nossas ações, né? O que eu pratico no meu dia a dia. Eu preciso ver, assim, que atitudes racistas eu estou praticando e como é que eu posso começar realmente a ser uma pessoa branca antirracista, né? Desculpa, Rafa, pode falar. Assim, até na fala da gente, né, que é comum, e eu falar, até a Angeline falou, né, um racismo, um preconceito velado. Ele não é velado, né? Na minha opinião, assim, se você olhar direito, ele é escancarado em alguns momentos, né? Basta a gente olhar, ele se torna velado, porque ninguém quer olhar para isso, e todo mundo de faça isso. Aí eu acho, Angeline, que a tua fala e a tua pontuação, concordo com a Rafa. Tem que ser feita. Olhar e enxergar, porque está lá, está na sua frente. E aí esse esforço tem que ser feito, e se ninguém disser, vai continuar velado, né? Porque ninguém olha, não porque não está ali aparente. Só isso. Pois é. Assim, eu fui na Coordenadoria de Igualdades Raciais, eu fui lá e disse, olha, eu quero que seja feita alguma coisa, porque eu considerei um preconceito enorme que eu sofri aqui dentro. E aí, eu fui pensando mesmo, eu digo, olha, eu já acionei aqui um escritório jurídico, e eu estou aqui com o Fórum de Mulheres, eu estou aqui com o Batuque de Mulher, eu estou aqui com a Marcha Nacional de Mulheres comigo, e nós vamos gritar, nós vamos colocar em rede social, a gente vai falar o que está acontecendo aqui, porque isso não pode mais acontecer e tem que ser falado para que as mulheres que sofrem, elas que não estão mais sozinhas. A gente não está mais sozinha, gente. A gente tem, sim, apoio, sim. Sabe, tem outras mulheres e a gente tem algumas organizações gritar em alto. A gente tem, sim, alguns governantes aí, vereadores, que são pela gente também, que também nos ajudam a gritar. Isso tem que ser falado demais. Você não está sozinho. Se tiver essa força, as meninas, eu fui em todos os grupos, as meninas, se você quiser botar a boca no trombone, estamos aqui só esperando você dizer, Angelina, dá um oi assim. Gente, ela ficou chocada com o que eu fiz. A pessoa disse assim, nossa, você fez tudo isso? Eu digo, fiz, porque para vocês verem que uma mulher periférica, ela tem voz, sabe? Tem voz, sim. A gente não é mais aquela que sofre caladinha, não. A gente vai gritar, a gente vai encarar. E viveu num momento bem oportuno, porque a primeira voz da pessoa fala assim, mas espera aí, a gente está no ano eleitoral. Eu digo, pois é, né, cara? E eu sou presidente da Secretaria de Direitos Humanos. Você quer paradigma maior, né? Ano eleitoral, pois então, cadê? Né? Eu estou na Secretaria de Direitos Humanos. Gente, só para pontuar, a gente já está 1h10, e eu acho que a gente podia entrar na nossa rodada final de perguntas, né? Até porque pra gente não ficar aqui até as 10 horas, né? Mas eu acho que a gente poderia entrar agora nas rodadas finais de perguntas, e aí depois a gente faz as considerações finais, e a consideração final a gente termina contigo, pode ser, Angeline? Que aí o espaço é seu, você pode falar o que você quiser, se você quiser fazer uma conclusão, se quiser falar de algum projeto social, do Batuque, é seu. O que é que vocês acham? Que aí a gente finaliza esse papo maravilhoso. Massa. Beleza, alguém quer começar? É que a gente combinou na Angeline, não, termina às 9 horas, já são 9h30.
Tudo bem que atrasou, né? Não, com certeza. Mas também pra gente não ficar aqui até... Vai, Rafa, quer falar? Alguém quer começar as perguntas? Eu posso começar aqui. Já que eu queria Vai. tanto, né? Pois é. Então, eu ia perguntar, né? Assim, respirando aqui um pouco, toda essa conversa, mas eu ia perguntar, assim, como que tá o Conjunto Palmeiras hoje em dia, assim? Como que tá ele hoje? Se tá tendo algum projeto hoje que possa ser dito, que a gente possa participar? Porque eu fiquei com essa fala, assim, das mulheres e das necessidades da comunidade, né? Aí como que pode participar, assim? Como que outra comunidade pode participar nessas trocas? Pronto. A gente continua com vários projetos, né? Além do Banco de Palmas, a gente tem vários projetos culturais, tem o Batuque, tem a Companhia, tem o Corda Pé, então tem vários outros projetos lá muito massa da galera, que a gente, se quiser também, a gente leva o exemplo, a gente ensina a fazer, mas se quiser chegar junto lá, é só ficar na cidade, entendeu? Querer participar como voluntário, como junto mesmo, fazer parte do grupo. Então, o Conjunto Palmeiras a gente está todo dia se reconstruindo, né? Porque a gente também está numa nova perspectiva política, o país todo, e afetou bastante também a gente, principalmente aos bancos, principalmente as organizações sociais estão sofrendo bastante nessa nova conjuntura política, mas é o que a gente fala, né? A gente já está acostumado a lutar, e lutar de novo, a gente vai continuar se reinventando e resistindo, né? Apesar de tudo agora e apesar de todos, a gente está continuando na luta, querendo levar em prol das moças sociais, de bancos comunitários e da luta feminista, principalmente dentro das periferias, mas o batuque existe lá para toda e qualquer mulher, entendeu? É só a gente. Eu vou só completar aqui assim, a pergunta rapidinho. Tipo, eu vi um dia desses Joaquim em uma conversa, assim, né? Aí eu ia perguntar vocês vão fazer alguma live com o Batuque das Mulheres, algum rolê desse tipo, assim, só pra eu também, né? Quero assistir um pouquinho aí vocês. Pois a gente fez uma live faz pouco tempo, mas não foi só batuque, foi batuqueiras, muitos grupos que tocam batuque aqui em Fortaleza, tem live. Agora, o batuque de mulher, a gente não pensou nisso ainda, não. A gente toca juntas, cada uma na sua casa, né? A gente vai tentando aqui, né? Todo mundo tentando acompanhar uma outra e tal, mas a gente está respeitando bastante. Já chamaram a gente para tocar em alguns eventos aqui da comunidade, mas a gente disse, não, a gente está respeitando mesmo a quarentena, a gente não está saindo. Mas, por enquanto, a gente não pensou em nenhuma live, não, viu? Mas a gente tem página da mulher no Instagram e tudo, para quem quiser acompanhar. Perfeito. Inclusive, a gente colocou na descrição do Instagram, o Instagram do Batuque de Mulher e do Banco Palmas, para quem quiser dar uma olhada e tudo. A gente colocou na descrição do YouTube também. Então, quem quiser pode dar uma olhada lá. A gente colocou o seu e-mail também, Angeline, para quem quiser entrar em contato com você e tudo, fala pelo e-mail. Pronto. E aí a minha pergunta seria, na tua experiência, como é que mulheres podem iniciar coletivos? Como é que você acha que é possível essa união? Como é que é só mesmo na sua experiência? Se eu quisesse hoje começar um coletivo de mulheres, quais dicas você me daria? Sugestões, né? Eu acho legal a gente procurar essa coisa de o que cada um se identifica, né? Por exemplo, lá no Banco Palmas a gente tinha curso de costureira. E aí
E a partir do grupo de curso, a gente fazia oficinas de economia solidária, a gente falava sobre o feminismo, e aí a gente já achava aquelas companheiras que queriam se juntar a gente nesses grupos. Então, é muito legal a gente ter grupos em que as mulheres se identificam, porque a gente tem que levar em consideração muito isso que a mulher se identifica dentro da periferia, que é para poder, né, ser um chamativo a mais para ela. Porque tem grupos de artesãs, né, dentro da comunidade, tem grupos de mulheres que querem começar a estudar, tem grupos de mulheres que querem começar a cozinhar juntas, uma cozinha comunitária. Então, esse tipo de grupo que se cria é onde você vai levando essas outras pautas de conscientização da mulher, né? E aí é onde elas vão crescer lá dentro do grupo. A gente sempre vai achar muito essa coisa que ela não quer só uma coisa, ela vai por conta daquilo, né? Ela vai porque quer aprender a cozinhar, ela quer aprender a fazer aquilo, uma bonequinha, ela quer aprender aquilo. E nessa pegada, você vai levando isso. O Batuque começou muito nisso também, né? Como é que vai atrair as mulheres? Vai no toque, agora vai no Batuque. E aí começou esse grupo que já está tomando essa expansão toda, né? Massa. E aí vai, Rafa, tu tá mutado, Rafa Mota. Por isso que por isso que não eu falei e não ouvi naquela hora. Eu ia pegar o mesmo mote da pergunta da Rafa, assim, beleza. E como, na tua opinião, nós homens podemos contribuir com esses coletivos? Qual é o nosso papel para ajudar a fortalecer esses movimentos femininos, na tua opinião? Eu acho, a gente sempre fala, o homem tem fundamental importância dentro do movimento feminista, né? Porque a gente tem que conscientizar principalmente os homens do que é machismo, o que ele pode fazer para não agir daquele jeito, né? O que não falar. E principalmente deixar ele falar. Isso é importante. A maioria dos homens não deixa as mulheres falar. Eu estava até assistindo um programa muito, muito chato, que eu pego só as pautas que eu quero, que é a Jovem Pan. É interessante que eu estava analisando. Quando os entrevistados são homens, eles dão toda uma atenção, deixam falar. Quando a entrevistada é mulher, eles não deixam ela falar. Cara, eu fico muito inquieta com aquele negócio, para dizer outra coisa. A maioria dos homens não deixa a mulher falar, mesmo que seja nesses grupos. O homem sempre quer falar e quer falar pela mulher. Ah, mas eu acho que o feminismo é isso. Ah, mas eu acho que a mulher deve agir assim. É ela quem tem que dizer, né? É ela quem tem que falar. Então, é um papel, além de apoiar mesmo, deixar que ela que vá com ela, né? De apoiar que nenhuma mulher seja agredida, que sofra nenhum tipo de agressão. Ou quando vê agredida, não deixar. Porque a gente vê muita gente também sendo agredida verbalmente, fisicamente, os homens ficam olhando, ninguém age, ninguém faz nada. Eu acho que mais essencial, principalmente deixar ela, né? Porque às vezes a mulher não tem voz nem dentro de casa, né? Ele é o que ele quer, né? A mulher é só a coadjuvante. Massa. Não, gente, perfeito. Agora a gente vai começar a nossa rodada de considerações finais, e aí a gente vai falar um pouquinho, e aí a gente quer finalizar com você, e eu vou começar falando. Já tô aqui. Eu queria muito te agradecer, Angeline, por toda a paciência, porque hoje foi uma luta, né? Meu Deus, para colocar esse vídeo para gravar, mas deu certo, a gente gravou. Foi maravilhoso conversar contigo. Eu achei muito inspirador. Eu já achava você inspiradora antes. E aí eu não tenho que trazer a Angeline para cá, vou convidar, que faço questão que ela apareça aqui, né? Então, desde já agradecer teu convite, tua paciência e sua persistência também, resistência com a gente, porque, meu Deus do céu. Então, e falar que foi muito importante ter você aqui no programa. Você foi a primeira mulher negra que a gente conseguiu, né, convidar e tudo. E a gente, eu pelo menos, eu espero que você nos dê várias dicas também de outras mulheres negras que a gente possa trazer também para cá, para a gente conversar, para a gente conhecer, para a gente criar essa teia de referências em Fortaleza inteira, né? Não só com pessoas brancas. E
para mim, eu acho que é uma luta fundamental, uma luta necessária e que cada vez mais a gente consiga debater mesmo em sociedade sobre questões de racismo, machismo, meio ambiente, tudo junto e misturado para a gente construir um futuro muito melhor, mas com justiça social, com justiça ambiental e que todo mundo consiga viver bem, né? Então, muito obrigada mesmo. Hoje foi uma aula. Rafa? Angelim, da mesma forma, muito grato, né, por essa conversa, por esse bate-papo enriquecedor, assim, e trazer questões essenciais que devem ser debatidas não só aqui, mas, na minha opinião, devem ser debatidas na escola, na praça, no meio da rua, em todo canto, né, porque isso só transforma o problema. As funções do bate-papo de 22, de falar com os doidos, como você, como eu, como a Rafa, como o Paquito, e é isso, ninguém olha e taxa de doido para não ouvir, né? E alertar para que a gente precisa falar, expor as coisas e deixar isso muito claro. Então, assim, a tua fala é muito enriquecedora e só grato, obrigado. E, mais uma vez, né, estamos aí. Mais na frente, vamos passar a quarentena, precisando aí, vamos conversar que eu posso contribuir em alguma coisa e a gente está junto. Obrigado, Angelina. Angeline, muito obrigado por tudo, assim, por tudo, por essa fala, pela companhia na noite, né, que a Cunha tá aqui, né, companhia hoje em dia é virtual, né, mas, assim, somos um povo. Eu adorei essa palavra, velho. Quando eu escutei essa palavra, eu fiquei, meu irmão, que palavra doida isso. Que, assim, normalmente nos chamamos de América Latina, né? Mas somos um povo afro-latígenos, né? Então, muda a nossa concepção. A gente tem que trazer todo o peso dessa palavra, mas é um peso no sentido toda a história de luta, de fala, de ganhos, de perdas, de tudo. Trazer essa história, assim. Te escutar foi gigantesco. Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, assim. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar escutando e quero que essa conversa aí possa acontecer mais vezes, assim, que possa formar mais coisas e que possa formar mais laços. Muito obrigado, viu? Pronto, Angeline, espaço é seu para suas considerações finais. Eu que agradeço. Ok. Assim, eu que agradeço bastante quando alguém dá a voz, isso é muito massa, né, da gente falar o que sente. Eu acho que, como eu já falei, ninguém melhor para falar do que a gente sente, do que a gente quer, do que nós mesmos, né. Quando alguém passa, assim, isso é sensacional, porque prova que essa geração que eu falei também, que era calada, está aprendendo também, está aprendendo a se mostrar, né? Está aprendendo a dizer o que quer também, o que quer para os seus filhos, o que quer para essa nova geração. E a gente aprende muito, mas a gente também tem muito a ensinar, né? E eu acho que a experiência de vida que a gente tem é o que a gente tem para mostrar, né? E isso é muito bom, porque mostra algo positivo, né? Para outras mulheres, isso causa um incentivo muito grande em outras mulheres, né? No Banco Palmas teve uma mulher que eu voltei a estudar por sua causa. Eu vi que você conseguiu, eu também voltei a estudar. Nossa, que dali foi emocionante para mim, né? E toda hora eu estou dizendo isso, eu quero gritar que eu entrei na unidade, que eu consegui criar 4 filhos, não sabe que eu estou conseguindo, que eu estou caminhando, que eu estou lutando para as mulheres, que eu estou gritando, né? E como a Marta falou, isso me incomoda bastante quando tem alguém falando por nós lá na frente, né? E a gente não tem a gente não queria essa diferença entre mulheres brancas e mulheres negras, mas infelizmente tem. Mas quando é uma mulher branca que vem, né, cheia de teorias, cheia de coisas, cheia de exemplo, não causa tanto impacto como a pessoa,
que passou pela essa vivência, que passa toda essa vivência, né? É muito massa vocês darem voz a isso, né? Não, quem passou é quem pode falar melhor, quem está vivendo. E na cabeça da TV, quem passou e quem passa deveriam ser as melhores pessoas a lutar por seus direitos também, né? Não ser o direito negligenciado como eu fui dentro da Secretaria de Direitos Humanos. As pessoas, algumas amigas me disseram, nossa, você era a melhor pessoa para estar lá dentro. Quem mais poderia falar por essas mulheres se não fossem vocês, né? Ou outras que vieram da periferia. Mas, infelizmente... Então é isso. A gente está finalizando mais um bate-papo de bicho doido aqui. Maravilhoso, né? A gente teve a oportunidade aí de conversar com a Angeline. Infelizmente, a internet dela caiu e a gente não conseguiu terminar o finalzinho da fala dela. Mas, de qualquer forma, tá aí. Os contatos, tanto com ela, quanto com os projetos que a gente discutiu aqui, como Banco Palmas, Batuque de Mulheres, e os contatos também do nosso projeto Viva a Cidade, lindíssimo. Todos os outros são lindos também. Mas estão tudo aí na descrição do vídeo. A gente pede aí que quem gostou do vídeo, compartilha, dá um like e tal, e vai seguindo a gente, porque isso ajuda muito a divulgar esse trabalho que a gente está tentando, nessa rede que a gente está tentando formar. E no mais, é um beijo de um bicho doido para outros aí, bichas e bichos doidos aí. E é isso. Que viva a luta, que viva nós e que viva todas as vidas, né? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até semana que tem mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem é com a Cássia, né? Ela que já foi coordenadora do INEC, diretora do INEC. Ela faz um trabalho junto com o pessoal, faz um trabalho com o coletivo Portal Vida, faz um trabalho lá na Meruoca, faz um trabalho na Taíba, fez trabalho aqui com o INEC. Vai ter muito papo aí para a gente falar, né? Sobre educação biocêntrica, sobre permacultura, sobre muita coisa aí de desenvolvimento comunitário. Massa. Pois até semana que vem. Tchau, tchau.